E olha só, eu vou aproveitar para falar sobre a rodada do Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Botafogo no domingo, inclusive a gente vai falar aqui sobre os reforços que o Flamengo tem para o jogo diante do Botafogo, mas a gente já tem a arbitragem definida para o duelo seguinte, o jogo contra o Mirassol. Olha só, a arbitragem contra o Mirassol é do Anderson Daronco, tá? Então, eles já selecionaram para picotar o jogo inteirinho, Flamengo e Mirassol no Maracanã, que é o jogo atrasado, vai ser todo picotado. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. A CBF ainda não revelou ainda o restante da equipe, mas é inacreditável, né? Mais um jogo aí picotado pelo Anderson Daronco. A gente também tem aqui uma informação importante para trazer para vocês, que é com relação aos retornos para o próximo jogo, o jogo de domingo contra o Botafogo. O Flamengo, então, pode ter os reforços do Alexandro, que completou aí 2 anos de Flamengo, inclusive foi homenageado pelo Flamengo. Alexandro, Vitão e De La Cruz avançaram nos respectivos processos de recuperação, transição, e então já devem começar a voltar a treinar com o restante do grupo. Então podemos ter o retorno de 3 jogadores aí, 3 reforços, Vitão, Alexandro e Nicolás De La Cruz, que quase foi para o Peñarol, ainda tem essa possibilidade, né? Ainda existe a possibilidade dele ir para o Peñarol, mas acabou que por esse momento ele ficou, tá? Com relação aí à questão do Everton Cebolinha, a gente vai falar aqui também. O Cebolinha, a negociação dele ainda não caiu, tá? O Cebolinha e o Krasnodar, a negociação ainda não caiu. Segundo aí o jornalista Vene Casagrande, o staff do atacante não recebeu aviso de desistência. Estava acompanhando, inclusive, também outras informações que o Flamengo tem o interesse de liberar o jogador, não para o Brasil. Tá? Até o Dezão lá, Sentimento Tricolor, o Ivo lá do Flu Resenha, tem chance dele vir para o Fluminense? Vai liberar ele se for para futebol brasileiro? Não, o Flamengo só libera para o exterior, para diminuir a folha de pagamento, né, mensal, mas não vai ajudar e reforçar o time do Brasil. Tá? Então, o Cebolinha aprovou o projeto, os valores e o contrato de 3 anos, chegando a recusar outras ofertas para priorizar o Krasnodar da Rússia. Acontece que a informação que saiu é que o presidente de lá tinha desistido do negócio, né? Mas o Flamengo aceita sem compensação financeira, só não quer liberar para o Brasil. E tem essa questão que se falou que há uma preocupação do Krasnodar com a questão física do Cebolinha, que vem de muitas lesões e problemas físicos em sequência, né? Então, é uma dificuldade do Flamengo para conseguir clube para o Cebolinha, para o Nicolás De La Cruz, para o Matias Vinha. São jogadores que toda hora têm algum problema, né? Notícia que vem da Grécia que o Olympiacos está tentando a contratação também do Gonzalo Plata. Então agora tem briga aí pela contratação do Gonzalo Plata, o que pode subir o valor, né? O Dinamo Moscou queria pagar parcelado, o Flamengo queria à vista, fala-se que chegou a proposta de 12 milhões de euros, o Flamengo queria pelo menos 15 à vista, e o Olympiacos tenta também, então, a contratação do Gonzalo Plata. Segundo o portal grego Sport Time, o clube teria apresentado ao Flamengo uma proposta para adquirir 50% dos direitos do atacante equatoriano. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelos clubes. Enquanto isso, o Dinamo segue negociando com o Flamengo pela contratação do jogador. E aí perguntamos aqui, né, se a galera aceitaria negociar o Gonzalo Plata. Só para completar aqui, o Dinamo realmente, o negócio foi confirmado, estava acontecendo, ainda não estava fechado, tá? Porque o Flamengo queria receber à vista. Os torcedores do Flamengo, alguns questionando por que ninguém quer o Carrascal. O Carrascal está começando a jogar bem, tá, cara? Levem logo, se comprar o Plata ainda leva o De La Cruz de brinde. Aí também o pessoal é brincadeira. 20 milhões de euros, não vão pagar, não vão pagar. 15, talvez. 1, é casual. 2, 5, pois 15, talvez, é casual. Muitos falando vai com Deus. 15 milhões de euros, o Rivera mandou aqui, 15 milhões de euros está ótimo, foi contratado por 8, mas teve um valorzinho a mais que o Flamengo pagou, tá? Já se pagou pelos títulos conquistados, tá? Alguns falando chega com 20, outros 12,5 por 50% vale. Quem estou vai, será que vai ser negociado depois? Tem que botar o máximo de dinheiro à vista no bolso, cara. A verdade é essa, tem que botar o máximo que der no bolso. Vocês se lembram que a gente trouxe a informação aqui que não tinha nada de problema do Boto com os jogadores mais, que não tinha problema
do Jardim também com jogadores que ficam inventando essas coisas. Pois é, o Bruno Castanha, que é um cara que já criticou muito o Boto, inclusive, ele trouxe uma informação muito interessante aqui, tá? Ele junto com o Robinho e com o Luiz Antônio Rubro-Negro. Vamos ouvir aqui, ó. Uma informação importante aí de bastidor do Flamengo envolvendo o técnico Leonardo Jardim. Vai confirmar tudo que eu falei para você. Tem muitas narrativas aí que estão saindo, que os jogadores não gostam dele, Brincadeira. né, que o trabalho, então a gente, né, acabou recebendo uma informação importante aí, que veio de um jogador importantíssimo do elenco, que conversando com o seu empresário, com o seu staff, acabou falando sobre o dia a dia desmentiu tudo, hein? Então eu vou passar para você, pedindo para você, claro, para deixar o like nesse vídeo e compartilhar aí com os seus amigos. Informação aí, Bruno Castanha, Robinho RN, Luiz Antônio Rubro-Negro, a gente trazendo aqui o que a gente, né, fica sabendo também de bastidor. Esse jogador, né, passou que o relacionamento com o Jardim é bom, que ele escuta bastante os jogadores, que ele está sempre ali querendo evoluir. Não precisa nem, Castanha, o jogador fala isso, a gente vê no jogo o Jorginho, o Danilo, eles conversando, eles mostrando coisas pro Jardim, cara. Quase que um treinador dentro de campo. É só a gente prestar atenção nisso. Os jogadores, e que, sim, no dia a dia, os jogadores têm bastante opinião, né, sobre o trabalho, mas que Jardim cobra muito empenho, dedicação, intensidade nos treinos e nos jogos. Então ele gosta muito dessa questão de intensidade e cobra isso, né, dos jogadores. Olha aí. E que sim, que ele tem sempre diálogo com os jogadores e que o relacionamento é bom. Estão vendo Inclusive, aí? Gostam de falar muita tem coisa aí, mais né? de bastidor também pra gente passar para vocês. Vou falar daqui a pouquinho. Mas essa questão é sempre bom passar para vocês, porque tem muita gente falando de relacionamento com os jogadores, mas não. Ele escuta bastante sim os jogadores para tentar performar e melhorar os jogadores. Não acreditem em tudo, cara, que botam aí na internet. Cobra bastante empenho, dedicação e intensidade nos treinos e nos jogos. Exatamente isso. E uma outra de bastidor também, ó. Sobre José Boto, ó. Esse jogador também colocou nos bastidores que José Boto vem se aproximando bastante aí dos líderes do elenco do... O que eu falei para vocês essa semana, que não tinha nada da confusão que saiu no Globo, mas que a nossa informação era que não tinha nada de confusão com o Boto. Mostrei, inclusive, a foto dele brincando com os jogadores. Né? Tem ele brincando no vídeo com o Paquetá, quando o Paquetá foi eleito o melhor jogador em campo. Tem ele brincando com os jogadores no treino. Estão querendo, né? Estão passando... E não é culpa dos jornalistas, não, tá? Eles recebem essas informações. Tinham que checar um pouco melhor e tal, beleza. Mas tem alguém passando essas informações, alguém que está lá, que está no dia a dia, que tem acesso, não necessariamente que trabalha no Flamengo, mas que tem acesso ou próximo de jogadores, de algum jogador insatisfeito, pode ser assessor de um jogador insatisfeito, não sei quem é, né? Um jogador que quer sair, ele pode estar querendo plantar aí essas coisas contra o Boto, porque não quer deixar o jogador sair. Uma coisa é ser crítico com relação ao trabalho do Boto, muitos são. Outra coisa é inventar, é criar uma situação para piorar o clima que tá bom nos bastidores do Flamengo. Flamengo, uma reviravolta aí, ó, em relação ao dia a dia no Endurubu. Eu até acho isso bom, eu tenho minhas ressalvas aqui, todo mundo sabe, né, sobre esse José Boto, dirigente do Flamengo, mas é o trabalho dele, cara, ter um bom relacionamento, né, com os jogadores também. Ele não gosta do Boto não, do trabalho do Boto, ele sempre critica. Na casa, então agora ele está estreitando esse relacionamento, lembrando que Felipe Luiz tinha esse, né, era bem estreito a relação do Felipe Luiz com as lideranças do elenco, mas agora José Boto também está se aproximando aí. Será que teremos continuidade, Babi? Porque é a continuidade do Boto para 2027 também. Vai continuar, pelo que eu soube. Então, é mais uma informação de bastidores aí. Tem que melhorar muito a base lá, viu? Do elenco, né, que passou essas informações. Comenta aí o que você achou, deixa o like. Ó, então, galera, o Bruno Castanha trazendo informações parecidas com as nossas, né? Praticamente a mesma coisa que a gente vinha falando para vocês, e traz essa daí, que o BAP já decidiu pela permanência do José Boto para 2027, tá? E que o Boto já se aproximou dos jogadores. Notícias aí importantes sobre bastidores aí
do futebol do Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!